Bom, continuando o assunto de desenvolvimento do aparelho respiratório, a gente vê aqui uma parte que se refere ao desenvolvimento da laringe especificamente, tá? Lembrando que o epitélio da laringe, ele tem origem endodérmica também, é o mesmo endoderma do intestino primitivo, e esse endoderma vai constituir toda a estrutura da região laringotraqueal. Os tecidos cartilaginosos, tecido muscular, tecidos conjuntivos adjacentes são de origem do mesênquima, né, aquele tecido conjuntivo embrionário que eu sempre falo com vocês, nesse caso do quarto e do sexto par de arcos faríngeos que estão ao redor dessa região, estão na altura da laringe em desenvolvimento. O tecido mesenquimal adjacente, né, na região do tubo laringotraqueal vai se proliferando e ele forma estruturas em relevo, forma saliências ao redor desse orifício laringotraqueal, né, ou desse orifício laríngeo. E essas saliências vão se desenvolvendo, formando as estruturas chamadas de saliências aritenoides. E essas saliências aritenoides vão crescendo em direção à língua, né? Elas estão fazendo volume para dentro da cavidade oral, né? Da faringe que está em desenvolvimento, e elas vão mudando o formato dessa abertura do orifício, né? Essas saliências vão crescendo e vão dando formato a essa região, e vão convertendo esse formato do orifício laríngeo num formato parecido com um T, como vocês estão vendo aqui já nesses dois esquemas, né? Antes era um orifício longitudinal, né, simples, que ficava aqui, tá? Então, é a formação dessas duas saliências laterais que a gente vê aqui, tá? Que eu estou indicando com a seta nessa região, que são essas saliências aritenoides que vão contribuir para a mudança inicial do formato desse orifício laríngeo. Tá? Depois vai ter o desenvolvimento das outras cartilagens adjacentes, da própria epiglote, tá? Mas as saliências aritenoides é que começam a se desenvolver primeiro. Aqui no vídeo, a gente vai ver como que esse processo vai acontecendo, né? Antes a gente tinha aquele pequeno orifício no embrião na quarta semana. Aqui a gente está vendo novamente a face ventral, né? O assoalho da faringe primitiva. Aqui a região já mais caudal, na altura da laringe. Então, a gente observa aqui, né, essa mudança no formato, aqui estruturas que vão formar a língua, né? A gente vê que a presença dessas saliências aritenoides já mudou o formato dessa abertura, né? São essas estruturas laterais. Essa parte mais cefálica ao orifício vai se proliferar também, né? O mesênquima que está aqui dentro, ele vai se proliferando, vai se diferenciar em tecido cartilaginoso e vai formar a cartilagem da epiglote. Então aqui a gente já vê como que essa abertura do orifício mudou no embrião já em torno da 10ª semana. Um detalhe é que a estrutura da laringe, né, o tecido epitelial da laringe, passa por uma fase de proliferação acelerada, de modo que o lúmen da laringe vai ficar ocluído temporariamente e depois esse lúmen vai sofrer uma recanalização. Como acontece esse processo? O epitélio se prolifera demasiadamente, obstrui o lúmen e depois vai acontecendo um processo de morte celular programada que vai formando pequenas aberturas nessa laringe que está temporariamente obstruída, e aí o orifício laríngeo vai sendo recanalizado. E aí o que acontece? Durante esse processo, vão se formar dois recessos, duas entradas laterais na região da laringe, que são os ventrículos laríngeos. O que são esses ventrículos? São espaços laterais que vão separar as pregas vocais, as superiores das pregas inferiores, tá? Desculpa, eu apontei errado aqui, as pregas superiores das inferiores. As pregas superiores são as chamadas de pregas vestibulares, essas também são chamadas de cordas vocais falsas, tá? Essas são as mais cefálicas. E tem essas pregas vocais ou cordas vocais verdadeiras, que são as mais inferiores.
Depois em aula eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, mas é importante que vocês saibam que toda essa estrutura de laringe, ela vai ter essa morfologia determinada nessa fase em que acontece a obstrução temporária com recanalização da laringe. Esse processo de oclusão e recanalização acontece na laringe. A gente vai ver um processo semelhante que acontece também no esôfago e na região de duodeno. Tá? São 3 regiões que sofrem oclusão temporária e recanalização durante o desenvolvimento embrionário. No caso da laringe, esse processo ainda vai determinar a formação dos ventrículos laríngeos, que são esses espaços, esses recessos laterais que separam as pregas vestibulares ou cordas vocais falsas das pregas vocais ou cordas vocais verdadeiras, que são as inferiores ou mais caudais. Tá? A musculatura da região da laringe é inervada pelo vago, sendo que o ramo laríngeo superior vai inervar todos os derivados do 4º arco e o ramo laríngeo recorrente vai inervar os derivados do 6º arco, tá? Mantendo o que a gente estudou no desenvolvimento do aparelho faríngeo.